Tô nervoso hoje que eu tô com esse microfone diferenciado. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías. Aleluias. Se alguém puder ajudar colocando fundo musical, né? O Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Isaías 6. Estenda suas mãos por um momento. Vamos dar ao Senhor toda a glória e confiá-lo para esse momento, amém? Peça que o Senhor venha de fato ministrar o teu coração e que Ele venha falar ao teu espírito, amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós confiamos que nenhum homem pode receber nada sem que o Senhor o entregue. Nós confiamos na tua capacitação, nós confiamos no teu auxílio, nós confiamos na tua unção e nós confiamos na sua presença. Que o Senhor venha ministrar o nosso ser hoje poderosamente, Senhor, trazendo despertamento, trazendo a liberação da tua graça e da tua glória sobre as nossas vidas. Que a tua unção venha fluir através da palavra, Senhor. Eu me coloco à disposição do teu Espírito, em amor aos meus irmãos, para que eles sejam abençoados hoje. Que não seja um homem falando, mas seja o teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém? Sabe, querido, hoje pela manhã nós estávamos lá na boca do rio. Tudo certo aí? E você sabe que uma das coisas que nós sempre falamos, e é algo que eu pratico, quando eu vou ao culto, eu não vou esperando que um homem ministre, amém? Eu vou ao culto primeiro para eu ministrar ao Senhor, e em segundo para que Ele venha ministrar ao meu coração. Eu quero falar para você, um culto não é restaurante, que você escolhe o cardápio e escolhe o preço. O culto é um ambiente de adoração. Então, às vezes, você chega no culto esperando que algo seja liberado, mas você tem que estar discernindo o que Deus ele quer falar ao teu espírito, amém? Amém? Então, no culto existem dois tipos de cardápio: o que você oferece a Deus e o que você recebe dele. O que você oferece a Deus sempre deve ser o seu coração. E ele tem que estar pronto para ouvir o que quer que o Senhor queira falar ao teu espírito. Agora, o que você vai receber de Deus é outra coisa. Uma coisa que você sempre vai ter é a presença, a palavra e o Espírito de Deus ministrando a tua vida. Toda vez que nós vamos nos encontrar com o Senhor, é importante você entender que não importa o que Ele fale, não importa o que aconteça, se o seu coração estiver voltado intensamente nele, você vai ter a presença, a palavra e a unção do Espírito Santo liberado sobre a tua vida. Amém? Eu acho que está sobrando médio na equalização. Se puder tirar um pouco do médio e um pouquinho do grave também. Aleluia. Glória a Deus. Experiência nova. Acho que melhorou agora. Amém? Está todo mundo me ouvindo bem? Então, você abriu sua Bíblia em Isaías 6. Aleluia. Então, querido, hoje de fato venha ou esteja presente aqui com seu coração aliado em Deus, amém? Entregando-se a Ele de todo o seu ser, de todo o seu espírito, e você vai com certeza provar do Senhor. E como eu falava mais cedo, de manhã eu estava na boca do rio, eu estava praticando esse princípio que eu falei para vocês. Não foi nenhum culto, sabe, extraordinariamente diferenciado, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo, porque o meu coração estava focado no Senhor. Amém? Então, se o seu coração estiver focado no Senhor, Deus vai falar com você antes que você saia por aquela porta. Essa é a minha expectativa, amém? Isaías 6, a partir do versículo 1. Aleluia. Dá para colocar um pouquinho mais de agudo, João? Diz assim, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou as bases do templo, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Até aqui por enquanto. Queridos, esse é um dos textos que eu mais gosto no Antigo Testamento. E toda vez que eu leio esse texto, eu consigo perceber tantas coisas que o Espírito Santo, ele pode e quer ministrar ao nosso coração. E nós podemos usar esse texto para aprender muitas coisas. Embora foi uma experiência de Isaías, ele viveu coisas que também podem ser aplicadas a todos nós. E hoje eu quero tomar esse texto como base para a gente aprender um pouco sobre a glória de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a glória de Deus. Quando nós vemos esse texto, nós percebemos Isaías, ele tendo uma experiência com a glória de Deus. Interessante é que nós falamos muito sobre glória, nós cantamos muito sobre glória. Agora muitas vezes nós não sabemos propriamente o que é a glória de Deus, ou não sabemos interagir com a glória de Deus. E a intenção de Deus é que eu e você, nós possamos aprender a interagir com a sua glória. Por quê? Porque Ele quer que a gente possa experimentar mais e mais de sua glória. Agora, o que é a glória de Deus? Moisés, ele está tendo várias experiências com o Senhor, e de repente ele diz: se eu tenho alcançado graça aos teus olhos, eu te peço que me mostre a tua glória. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, você não verá a minha face, porque você não poderá continuar vivo se você olhar para a minha face. Então, primeiramente, nós percebemos que a glória de Deus, ela é a revelação ou a manifestação da própria pessoa de Deus. A glória de Deus, ela é a revelação da face de Deus. Então, quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós estamos justamente falando sobre esse ambiente onde Deus, ele pode se revelar, sobre essa experiência onde Deus se revela a você. Isso é a glória de Deus. Então, basicamente, o que é a glória? A glória de Deus é a manifestação da presença de Deus, revelando a nós a sua própria natureza. Amém? Eu vou dizer mais uma vez: a glória de Deus é a manifestação da presença de Deus, revelando a nós a sua natureza. Ou seja, quando você experimenta a glória de Deus, você está experimentando a revelação da natureza de Deus. Deus está se revelando para você, Deus está se fazendo conhecer a você. O interessante, querido, é que nós como igreja, nós precisamos verdadeiramente estar sedentos pela glória e estar buscando isso o tempo todo em nossas vidas. Quando nós lemos, por exemplo, esse relato, nós podemos identificar algumas coisas que acontecem quando nós provamos a glória de Deus. E quando eu falo isso para você, o meu grande desejo hoje aqui é despertar o teu coração para que nós possamos buscar intensamente mais e mais a glória do Senhor. Quando você descobrir o que acontece com você, quando você prova a glória de Deus, o seu coração, ele vai começar a arder num santo desejo de experimentar por mais e mais dele. Sabe, querido, porque muitas vezes nós estamos tão acostumados e presos às coisas do mundo,
é por uma falta de uma experiência poderosa, profunda e real com a glória de Deus. Porque como nós sempre cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Agora, nós sabemos que todo crente, ele vai provar a glória de Deus, amém? Quando você for promovido, ou quando Jesus voltar. Quando você for promovido é quando você morrer. Morte para crente é promoção, irmão, amém? Quando eu falo da morte de alguns generais de Deus, eu falo fulano de tal foi promovido. Por quê? Porque ele passou para uma nova fase. Agora eu quero falar algo para você. Eu e você, nós não precisamos esperar pelo arrebatamento ou pelo dia da nossa promoção, porque crente não morre. Jesus falou, quem crê em mim jamais provará a morte. Nós não precisamos esperar por esses eventos para experimentar a glória de Deus. Eu estou dizendo que você não precisa esperar você ir para o céu ou Jesus voltar para você ter uma experiência real com Deus. Aliás, o grande desejo de Deus é que eu e você possamos experimentar da sua glória hoje, aqui e agora. O grande desejo de Deus é que eu e você possamos experimentar de sua presença hoje, aqui e agora. Agora, o que acontece? Por que nós não temos experimentado isso? Talvez por falta de informação ou por falta de desejo. Eu já assisti alguns vídeos, sabe, de pessoas que tiveram experiência de quase morte. Quando uma pessoa morre, mas volta à vida, sabe como é? E sabe, pessoas crentes que têm uma visão dos céus, elas declaram, eu não queria mais voltar. Alguns homens morrem subitamente. Eu suspeito o que seja. Alguns homens de Deus morrem subitamente. Por exemplo, há alguns anos morreu o T.D. Jakes, não é isso? Morreu do nada. Aí eu conheço um homem que ele teve uma experiência com Deus. Ele foi ao céu, ele teve revelações divinas, ele teve revelação do céu, e de repente o Senhor Jesus fez uma pergunta para ele: você tem duas opções, você pode voltar ou você pode ficar aqui. Ele voltou. Mas sabe, eu suspeito que alguns homens morrem subitamente justamente por causa disso. Eu não posso dizer com firmeza, porque, querido, quando você prova a presença e a glória de Deus, as coisas do mundo param de te satisfazer. Quando você prova as coisas do céu, as coisas terrenas se tornam vazias e insignificantes. Então, por que muitas vezes nos temos comportado como uma igreja pegada ao mundo, uma igreja carnal, uma igreja mundana? Eu posso te falar, irmão, se você tiver uma experiência com o céu vai te prender, e você vai começar a viver o céu na terra. Você não vai se satisfazer com as coisas desse mundo. Às vezes eu sou visitado dessa forma pela glória do Senhor, e sabe, é extraordinário. Às vezes eu fico pensando, sabe, não existe nenhum outro tempo que eu poderia gastar de forma melhor do que aqui na presença do Senhor. Eu vejo jovens e pessoas de forma geral ocupadas e gastando tempo com coisas que, quando você observa, você pergunta: qual é o fruto disso? Irmão, o dia que você provar a glória de Deus com poder e descobrir que isso está disponível para você o tempo todo, eu garanto a você, você vai passar menos tempo no teu celular. Eu garanto a você, você vai passar menos tempo assistindo filmes. Eu garanto para você, você vai passar menos tempo distraído, porque quando nós provamos de fato, de verdade, a glória de Deus, nós descobrimos que algo importa mais do que as coisas desse mundo. Agora, por que eu estou falando essas coisas para você hoje? Eu sinto no meu espírito que Deus, Ele quer despertar a sua igreja, para que a gente venha, sabe, nos aprofundar nele, para que a gente venha buscá-lo mais e mais, para que a gente venha nos intensificar nele, para que a gente venha se lançar no Senhor, porque nós só podemos ser uma igreja relevante nesse mundo, nesse tempo, se nós aprendermos a viver debaixo do ambiente da glória do Senhor.
Nós não seremos a igreja que Deus quer, a menos que aprendamos a nos comportar como cidadãos do céu, caminhando nessa terra. Ou seja, eu e você, nós precisamos aprender a provar e interagir com a glória de Deus, interagir com a manifestação da pessoa de Deus, interagir com a manifestação da presença, da natureza de Deus em nosso meio. Sabe, querido, existem pessoas que elas carregam tanto a glória de Deus, que quando elas passam nos lugares, as pessoas olham para elas e sentem que existe algo diferente ali. Vocês lembram do congresso que nós tivemos em 2020 com o Leandro Spence? Uma irmã da Boca do Rio, ela participou desse evento. E sabe, foi uma liberação tão poderosa da glória de Deus sobre ela, que ela estava no ambiente de trabalho dela no mercado, e uma mulher que estava na fila do caixa onde ela trabalhava, caiu endemoniada. Ela conversou com o apóstolo, não foi? O que é que eu faço? Expulsa. Sabe por quê, querido? Porque Satanás, ele não suporta o cheiro da glória de Deus. Algumas pessoas vivem debaixo de opressão, algumas pessoas vivem debaixo de uma atmosfera maligna, não tem paz em sua casa, não tem paz no seu espírito. Sabe por quê, irmão? A ausência da glória. Eu não estou dizendo que falta Deus na tua vida, não. Eu só estou dizendo que se esse Deus que habita em você começar a te encher e te tomar com mais intensidade, vai chegar uma hora que toda a névoa das trevas vai ser dissipada, porque o diabo não suporta o ambiente onde a presença de Deus está. O que eu estou falando aqui para você, Deus quer que nós provemos mais, e nós precisamos ansiar isso, nós precisamos desejar isso. Agora, o que eu vou falar aqui, talvez você não comece a praticar de imediato, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estabelecer um fundamento em você, para que você aprenda a cooperar e a interagir com a glória de Deus, amém? Diga assim para a pessoa do seu lado: meu amigo, minha amiga, você pode aprender a interagir com a glória. Você sabia, deixa eu falar para você, você sabia que não é automático a unção de Deus na igreja? Não é automática. Às vezes nós pensamos que é automática, né, Geise? Às vezes a gente pensa: o que foi que aconteceu? De repente, alguma coisa aconteceu, o céu caiu, o que foi que aconteceu? Irmão, não é automático. Se Deus fizesse a vontade dele, ele estaria se movendo em todo lugar, em todo tempo. Agora o que acontece é que o céu, ele vai corresponder ao clamor da terra. Quando não existe um clamor em nós, existe um limite daquilo que o céu pode liberar. Então por que nós podemos e devemos experimentar mais? Porque nós não podemos esperar Deus mover, porque se dependesse dele, ele já estaria movendo. Agora Deus está esperando por alguém que se posicione e seja, sabe, um canal. Você já brincou de imã quando você era pequeno? Eu já brinquei muito de imã. Eu ficava brincando com os imãs que ficavam na geladeira da minha avó. Sabe, uma igreja sem fome e sede de Deus, ela não consegue atrair agora da mesma forma que um plástico não atrai o imã. Mas uma igreja que se deixa incendiar pela fome do sobrenatural, pela fome de Deus, ela vai se tornar como um ferro. Sabe, o poder do Espírito vai magnetizar você e você vai atrair a glória de Deus. Ela vai cair, irmão. Ela vai cair sobre a tua vida. Ela vai cair sobre a tua igreja. Ela vai cair sobre você. Aleluia. Oh, Rabadacassaia. Quando nós lemos o livro de Isaías, esse texto aqui, nós percebemos 3 níveis da glória de Deus. Mas antes de falar sobre esses níveis da glória, eu quero dizer o que a glória de Deus revela. O que a glória de Deus revela? Quando nós lemos essa história em Isaías e percebemos como ele foi impactado pelo Senhor, nós descobrimos algumas coisas que, se você tiver experiência com a glória de Deus, os seus olhos vão se abrir para perceber sobre quem Deus é. Em primeiro lugar, nós vemos que a glória de Deus revela a autoridade de Deus.
Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você só senta no trono se você possui uma autoridade para reinar. E Deus estava se revelando para Isaías como alguém que tem autoridade. Então, quando Isaías viu o Senhor assentado no trono, Isaías teve uma revelação da autoridade de Deus. O centurião fala para Jesus: diga só uma palavra, porque eu sou homem de autoridade, estou sujeito a autoridades, e digo a um servo vai, e este vai, e digo a outro vem, e ele vem. Quando você tiver uma revelação da autoridade de Deus, duas coisas vão acontecer. Você vai se submeter à autoridade de Deus, sujeitai-vos a Deus, e você vai começar você se torna, sabe, uma extensão por onde a autoridade de Deus funciona. Sabe que quando Jesus ele está aqui fazendo a oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. Jesus reconhecia a autoridade de Deus, e ele se submetia à autoridade de Deus. Agora, porque ele se submetia à autoridade de Deus, ele poderia exercer a autoridade de Deus sobre outras pessoas, sobre outras forças. O que quer dizer, irmão, que quando a igreja ela tem a revelação da autoridade de Deus, nós vamos nos sujeitar à autoridade de Deus, e nós vamos começar a operar na autoridade de Deus. Nós vamos dizer para o diabo: ei, pare de agir, e ele vai parar de agir. Nós vamos falar para a enfermidade: pare de agir, e ela vai parar de agir. Por quê? Porque quando você tem uma revelação da autoridade de Deus, você começa a operar nessa autoridade. Agora, Isaías teve uma revelação da autoridade de Deus, ele tem uma revelação da majestade de Deus. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, a orla do seu manto, enchia toda a casa. Você já presenciou um casamento e viu a noiva caminhando naquele tapete vermelho, e aquele manto branco que corre por detrás dela? O que é aquilo? Aquilo é um símbolo de honra e glória. É majestoso. Da mesma forma, Isaías viu a majestade do Senhor. Quando Isaías teve uma revelação da glória de Deus, ele também teve uma revelação da santidade de Deus. A Bíblia diz que quando ele vê aqueles anjos, aqueles serafins, a Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe o que acontece, irmão, quando você tem uma revelação da glória? Você tem uma revelação da santidade de Deus. Você vai começar a descobrir que Deus é santo. Agora, a santidade de Deus, ela não vai, sabe, exercer juízo em você, mas ela vai exercer purificação sobre a tua vida. Quando Isaías vê aquela glória, ele vê os serafins cantando Santo, 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 ele também tem uma revelação da graça de Deus, porque ele diz assim: ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que isso quer dizer? Que debaixo da revelação da glória de Deus, ele recebeu o toque da graça, porque a Bíblia diz que veio um anjo com a brasa viva e tocou nos lábios dele e o purificou. Sabe o que acontece, irmão? Quando você experimenta a glória de Deus, você vai começar a experimentar a graça de Deus tocando tua vida, gerando libertação, gerando transformação, trazendo você para um novo tempo e estabelecendo novas coisas sobre a tua vida. Agora, a glória de Deus também revelou a compaixão de Deus para Isaías, porque ele viu Deus lá sentado no alto do sublime trono. Irmão, vamos lá, se você fosse Deus, tu ia estar ligando para alguma coisa? Deus assentado, bem lindo, no alto e sublime trono, a orla do seu manto enchendo o lugar, a voz dos anjos fazendo tremer o lugar. Agora Deus fala para Isaías: a quem enviarei? Por que Deus fala isso? Porque Deus estava olhando para um povo que estava perdido e precisava de uma palavra profética, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Porque Deus estava olhando para aquele povo? Porque Deus, embora seja tão glorioso, poderoso, alto, majestoso, infinito, Ele olha para nós e Ele tem compaixão de nós. Quando você tiver uma experiência com a glória de Deus, você vai começar a ver essas coisas se revelando para você. Agora, quando você tiver essa experiência com a glória de Deus,
Isso vai impactar você. Isso vai trazer, sabe, mudanças em você. Quando Isaías teve uma experiência com a glória de Deus, essa glória produziu temor. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, isso faz o nosso coração temer a presença de Deus. Ele diz: ai de mim, porque vou perecer. O que foi que aconteceu? Não foi somente as bases do templo que tremeram, não. As pernas de Isaías também tremeu diante da glória de Deus. Ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Irmão, o dia que você tiver uma revelação da glória de Deus, isso vai produzir temor santo no seu coração. Agora, não somente produziu temor em Isaías, a glória de Deus produziu admiração. Ela produziu admiração, ela produziu purificação. Isaías foi purificado debaixo do ambiente da glória de Deus. A glória de Deus sobre Isaías, e o anjo pega uma tenaz e toca os lábios dele no lugar onde ele estava impuro. O que isso quer dizer, irmão? Se você está identificando impureza na tua vida, fique diante da glória de Deus, e o fogo do Espírito vai queimar tudo que foi impuro. Aleluia. Alguns anos atrás, o Senhor falou para mim assim: ei, fique diante da minha presença, eu vou fazer cair as suas obras da carne. Porque diante da glória de Deus, irmão, existe tanta pureza, existe tanta santidade, existe tanta compaixão, existe tanto amor, que não tem como você ter áreas tortas na sua vida. Ficar diante da glória de Deus, você vai ser transformado. Então, irmão, não quer mudar não, fique distante da glória. Mas você quer ser transformado, começa a ficar diante de um ambiente onde a glória de Deus está presente. Por quê? Porque a murmuração cai diante da presença do Senhor, as impurezas caem, as falhas de caráter caem. Por quê? Porque diante da glória de Deus não tem como você não ser transformado. A glória de Deus produz transformação. Segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 18 diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O que isso quer dizer, irmão? Quando eu e você estamos diante do ambiente da glória, Ele vai nos transformar de glória em glória, de glória em glória. Você vai caminhar em um nível de glória, a um nível cada vez maior. Esse é o poder da glória. Esse é o poder da presença dEle. Isaías, diante da glória, ele recebe temor do Senhor, ele passa a admirar o Senhor como nunca ele admirou antes, ele recebe um toque de purificação. A glória de Deus também produz uma devoção genuína, uma espiritualidade verdadeira. Sabe, querido, diante da glória de Deus, você não tem como camuflar nem colocar maquiagens. Não existem máscaras que fiquem de pé diante da glória. Ele vai derrubar todas as máscaras. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente espiritual. Você não vai ser alguém que só levanta a mão no meio da adoração porque o ministro de louvor está pedindo, ou porque o pastor está do seu lado, olhando como você se entrega a Deus diante dos homens. A glória de Deus vai fazer você ser crente, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela. Porque uma pessoa que carrega a glória, sabe, querido, existe uma representação disso na antiga aliança. Os sacerdotes, eles carregavam a arca da aliança nos ombros. Isso é um símbolo. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar apto para carregar a glória do Senhor. Então eu não posso carregar a glória de Deus sendo uma pessoa fingida, porque diante da glória de Deus eu não posso me manter uma pessoa fingida. A glória de Deus vai produzir uma espiritualidade verdadeira. Então, se você é frio, você se coloca diante da glória de Deus, você quer mostrar para todo mundo que você é crente, você quer mostrar para todo mundo que você é, sabe, afogueado, fervoroso, diante da glória você vai ficar assim: oh Deus, eu estou um trapo. Porque a glória de Deus nos traz para a realidade de quem somos. Ou saber o que eu vou dizer? Deus não transforma pessoas falsas.
Deus só pode transformar alguém que se mostra como é diante dele. Ele quer nos transformar. Ele quer me transformar. Sabe, interessante que quando você percebe essa coisa da glória, você descobre que é tudo uma obra do Espírito. Sabe, a unção de Deus, a presença de Deus é algo que eu não posso simular, eu não posso imitar, mas eu também não posso esconder. Se eu estou debaixo da presença, eu não posso, conseguir me esconder, eu não consigo esconder isso. Mas se eu não estou, eu não consigo fingir, porque agora é insubstituível. E sabe, querido, está na hora, como nunca, da igreja, de forma geral, não falo nós aqui, eu falo de forma geral, sabe, parar de tentar preencher as suas atividades com coisas inúteis e ir em busca da glória, porque a glória é insubstituível. A glória permanece a mesma, sabe, numa tenda de plástico, a glória é a mesma. No melhor prédio, a glória é a mesma. Com guitarra, sem guitarra, com teclado, sem teclado, com voz bonita, com voz de marreco, a glória é a mesma. E sabe, eu posso cantar bom, eu posso tocar bem, eu posso conseguir produzir uma performance. Parem de olhar para o pastor, por favor. Eu não sei porque olharam agora que eu falei da voz. Sabe, querido, mas se eu não estiver debaixo da glória, se a minha devoção, se as notas que eu coloco aqui, se as palavras que saem da minha boca, se o seu gesto em se ajoelhar, em levantar a mão, em invocar o Senhor, se isso não for fruto de alguém que está debaixo da glória, ou de alguém que está indo para debaixo da glória, a sua adoração é inútil. Nós estamos aqui para buscá-lo, igreja. Estamos aqui pelo Senhor. A gente não pode se esquecer disso, que se Ele não estiver, pode ser a coisa mais bonita, mais extravagante, sabe, pode chover ouro aqui. Se Deus não estiver, eu perdi meu tempo. Precisamos voltar a incendiar o nosso coração por essas verdades. A glória de Deus, ela vai produzir satisfação plena. No livro de Salmos, capítulo 16, não precisa abrir, eu só quero ler esse texto com vocês rapidamente. Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O que ele está falando aqui? Que a nossa alegria, a nossa satisfação só pode ser completa na presença de Deus. Deixa eu te avisar bonitinho, você não vai ficar realizado no teu coração quando você casar, você não vai ficar realizado no teu coração quando você tiver o teu filho, você não vai ficar realizado no teu coração quando você tiver a tua casa, o teu carro, o teu bom emprego, a tua faculdade que você sonha. Existe uma coisa que pode satisfazer plenamente o coração do homem, e isso chama-se a glória de Deus. Então, se você não tiver, não pense que outras coisas vão conseguir satisfazer o teu coração. Sabe, é bom falar e entender isso, porque você encontra o caminho. Às vezes a nossa vida, ela tem sido uma busca desenfreada por coisas que nunca vão nos encher. Deixa eu encurtar o teu caminho. Busque a glória, irmão. E o que vem daí é só, a Bíblia diz, mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Eu fico confuso no meu coração quando eu estou no período de oração e eu queria estar em outro lugar. Eu fico confuso. Ou quando eu estou para ir orar e eu sinto alguma coisa me prendendo, eu fico confuso, sabe? Isso mostra a ausência de revelação da presença de Deus. Porque mais vale um dia com Ele do que 1000 dias em outro lugar. Poderia ser 1000 dias em Dubai, poderia ser 1000 dias na lua de mel, Labadaias. Poderia ser 1000 dias no melhor lugar, na presença de Deus, um dia, e ultrapassa. Então, irmão, vem cá, o que é que vale mais a pena? 1 hora com o Senhor, 1 hora no Instagram? 1 hora com o Senhor, 1 hora interagindo com as coisas do mundo?
Por quê? Porque a presença e a glória de Deus, elas podem satisfazer plenamente o nosso coração. Então, irmão, busque isso, porque o teu bom emprego não vai te encher, a tua boa faculdade não vai encher. Não é que você não tem que ter essas coisas, você precisa delas para viver essa vida aqui. Mas ei, quando essa vida acabar, uma coisa permanece, é a glória. Nós estamos indo para a glória eterna. Aleluia. Agora, falando sobre isso, eu quero falar rapidamente sobre 3 níveis da glória de Deus, e que nós vemos simbolicamente em Isaías, embora ele estava debaixo de uma aliança diferente da nossa, mas as verdades que nós encontramos aqui se aplicam a nós que estamos na nova aliança. E eu quero falar sobre 3 níveis da glória de Deus: a glória por dentro, a glória sobre e a glória coletiva. Vou falar um pouco sobre esses 3 níveis da glória. Bill Johnson, ele diz algo poderoso. Ele diz assim: o Espírito Santo vem habitar dentro de você para o teu benefício, mas ele vem sobre você para o benefício de outros. São os 3 níveis da glória de Deus: a glória operando dentro, a glória operando sobre nós e a glória coletiva. Vamos falar sobre a glória dentro. A glória dentro de nós, ou seja, a presença que habita dentro de nós, a revelação da natureza de Deus que habita em nós, ela produz comunhão com Deus. Romanos 8,16, a Bíblia diz: o mesmo Espírito testifica nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é a glória operando dentro, trazendo sobre nós a consciência de filhos, trazendo sobre nós a comunhão do Espírito Santo e nos levando a viver uma vida de intimidade com Deus, amém? A glória de Deus por dentro, ela também produz transformação. Como nós já citamos aqui, a Bíblia diz que nós somos transformados pela glória de Deus. Agora, aquela glória que ele fala que nos transforma, não é a glória que vem sobre nós, mas é a glória que habita dentro de nós. Você tem que entender que o desejo do Espírito Santo é te transformar, mas a transformação não acontece pela nossa força, a transformação acontece por meio do Espírito. A Bíblia diz em Romanos 8, que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, nós viveremos. Diz assim comigo: transformação não é uma obra da carne, é um resultado da glória que habita em mim. Sabe, querido, muitas vezes eu bati, dei murro em ponta de faca, porque eu estava tentando produzir autotransformação. E por muitas vezes o Espírito Santo tentou me fazer entender que não era assim que eu seria transformado. Porque se você consegue se transformar com a tua força, você vai julgar o outro que não foi transformado, e você vai se exaltar. É por isso que não pode ser uma obra da carne, tem que ser uma obra do Espírito. Mas ele vem te transformar. A Bíblia diz que somos transformados pela glória. Eu pergunto: algum momento a glória de Deus sofre instabilidades? Então a nossa transformação também não precisa ser instável, porque nós não somos transformados por nada além da glória, e a glória habita em nós. Sabe essa falha de caráter que você não consegue sair? Pode ser transformado pela glória de Deus. Sabe esse pecado que você não consegue abandonar? A glória resolve. Sabe esse comportamento ruim que você não consegue abandonar, esse hábito de falar mal dos outros? Esse hábito de julgar as pessoas, esse hábito de desonrar a imagem dos outros, esse hábito de fazer coisas que provocam contenda, a glória de Deus te tira disso. E quando você sai disso, você aponta o caminho para os outros: ei, a mesma glória que me transformou está disponível para te transformar. É por isso que eu falei que a glória vem habitar em nós para nosso benefício. Por quê? Porque não existe nenhuma outra pessoa que será beneficiada pela minha transformação além de mim mesmo. Eu sou o primeiro beneficiado com a minha transformação, queridos, e eu posso ser transformado pela glória. Agora, a glória de Deus também dentro de nós, ela traz direcionamento. Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo... A glória dentro de nós, ela traz proteção. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo. Esse habitar no esconderijo do Altíssimo não é um ambiente literal, mas é um ambiente espiritual, da sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sabe, se você vive debaixo de um ambiente de glória, Deus vai provocar proteção nos teus bens. Deus, Ele vai proteger as tuas finanças. Deus vai proteger o teu casamento. Deus vai proteger a tua vida. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo. A glória de Deus dentro de nós traz refrigério. 2 Coríntios 14, 16 diz assim: portanto, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova de dia em dia. De onde vem essa renovação? Da glória. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. Querido, deixa eu falar algo para você. Se você se encontra numa zona de frieza, de fraqueza, sabe, você está esmorecendo, você está enfraquecido, você está farto, você está cheio das coisas dessa vida, você está debaixo de pressão, passe um momento debaixo da glória, porque ela vai entrar e te levantar por dentro. Quantos já experimentaram, sabe? Eu já experimentei estar cheio de aflição, cheio de pressão, querendo fazer um bocado de coisa. Eu falei, eu vou passar um tempo com a glória. E quando eu entro nesse ambiente, aliás, quando eu começo a interagir com esse ambiente que já habita em mim, Ele vem sobre mim, Ele me levanta por dentro, porque a tua presença me reveste de força, me levanta por dentro. A presença te levanta por dentro. Você não precisa ficar, caído no chão. Você não precisa ficar, deitado. Você não precisa ficar jogado, porque a glória te levanta. O que foi que sustentou Paulo debaixo de pressões? Ei, meu amigo, você nunca vai sofrer a mesma pressão que Paulo viveu. Mas ele dizia: essa leve e momentânea tribulação produz para mim o peso de... Essa glória que habita dentro te renova para você suportar as tribulações. E essas tribulações você suporta debaixo da glória do Senhor. Você sabe como Deus é bom? Porque Ele nos providenciou, irmão Del, tudo que é necessário para passar debaixo de qualquer pressão. Ele nos deu a glória. A glória direciona você em tempos de crise. A glória te levanta por dentro em tempo de crise. A glória te faz permanecer de pé. Quando todo mundo está caído, você continua de pé por causa da glória de Deus. A glória. A glória de Deus. Precisamos ansiar a glória. Ontem, quando terminou o festival de sorvete, eu fiquei aqui para um tempo com o Senhor. Eu estava ali sentado onde Cristina está sentada, orando em línguas, me rendendo, e de repente o Espírito Santo falou. Eu estava pensando em algumas pressões para o avanço de Deus na minha vida. Estava pensando pensamentos que poderiam me afligir. De repente o Espírito Santo falou para mim: se lance em mim, e você vai alcançar a satisfação plena da minha presença. Ele falou: não ligue para a sua reputação, se lance em mim. A glória te levanta por dentro, querido. Ela vem habitar em você para o teu benefício. Então você sabe que você não precisa viver uma vida distante da comunhão com Deus, porque a glória está dentro de você. Você sabe que você não precisa viver uma vida desconectada de direcionamentos divinos, porque a glória está dentro de você. Você sabe que não precisa ficar caído, porque a glória está dentro de você. Essa glória está disponível para te levantar. Aleluia. Agora eu quero falar rapidamente sobre a glória sobre nós. A glória sobre nós, ela traz convocação. Ele vem habitar em você para o teu benefício, mas Ele vem sobre você para o benefício de outros. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava debaixo de algumas pressões, porque eu estava passando por um processo de purificação na minha carne, e eu estava muito triste, lidando com debilidades mesmo, áreas de impureza na minha vida. E de repente nós participamos de uma reunião simples, e havia ali algumas pessoas doentes. O Espírito Santo me tocou para orar por elas. Eu lembro que quando eu comecei a orar, a unção de cura veio, e uma irmã foi curada. Ela começou a chorar. Eu fiquei assim: meu Deus, o Senhor parece que está me usando
mesmo que eu esteja debaixo desse comportamento que eu ainda não saí dele totalmente, que o Senhor sabe que é errado, o Espírito Santo falou para mim: a unção que eu te dei não foi para você, mas foi para abençoar o corpo. Mas ele continua falando: não seja irresponsável com isso, mas entenda que eu te dei para abençoar o corpo. Irmão, toda vez que você recebe essa glória sobre você, é para você funcionar em Deus, para abençoar outras pessoas. Então eu disse que a glória vem dentro para o meu benefício, mas ela vem sobre para o benefício de outras pessoas. A primeira coisa que a glória vai fazer quando ela vier sobre você, ela vai trazer convocação. O que é convocação? É um chamado, é um comissionamento divino para o chamado que Deus tem para a sua vida. Quando Isaías está lá diante da glória do Senhor, ele está debaixo do manto, ele está lá, sabe, num ambiente glorioso, e de repente ele ouve uma voz, porque deixa eu te falar, se você provar a glória, Deus não vai deixar você permanecer na zona do comodismo. A glória de Deus, ela vai te levantar para ser um transmissor dela mesma. O que é que a glória vai fazer, irmão? A glória vai te estabelecer em um chamado. Quando Isaías estava debaixo da glória, ele ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei? Eu lembro que muitas vezes, quando eu estava debaixo da presença do Senhor, foram momentos onde Ele trouxe direcionamentos proféticos, onde Ele trouxe revelações, onde Ele trouxe, sabe, palavras proféticas. Por quê? Porque a glória de Deus traz convocação. Se você estiver debaixo da glória, você será convocado. Convocado para quê? A quem enviarei? Deus quer te enviar para o propósito dele, para a missão dele, para o chamado dele, para o que nasceu no coração dele, desde antes da fundação do mundo. Então, debaixo desse ambiente, ele vai te convocar. Ele vai dizer: a quem eu enviarei? Agora, você não será convocado e vai ficar desprovido de poder. Essa glória que vem sobre, que te convoca para a missão, ela também te unge. A glória que veio sobre Isaías trouxe capacitação e unção sobre a vida dele. É também por isso que ele vai dizer, debaixo do espírito de profecia, em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua visitação. Por quê, irmão? Porque quando você experimentar essa glória sobre você, ela vai te convocar. Você vai dizer: Senhor, envia-me a mim. Aí Deus vai dizer: você quer ser enviado? Então tome o meu poder. Essa glória que te capacita, ela vai te ungir para que você tenha sucesso no chamado, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Sabe, querido, você pode ter muito conhecimento bíblico, você pode ter muitas boas habilidades. O pastor hoje estava profetizando sobre a minha vida. Ele falou algo assim: algumas coisas da terra vão se conectar com as coisas dos céus. Não foi isso? Eu entendi na hora do que o Espírito Santo estava falando. Sabe, há muito tempo eu entendi que o que eu recebi do Senhor, os dons e talentos, foi para serviço, não para minha glória. Mas sabe, uma pessoa que tem dons e talentos, ela corre o risco de exercê-los sem a presença e sem a unção. Eu já vi pessoas cheias de conhecimento bíblico, falando e falando e falando, mas era o homem e não era Deus que estava falando. Eu já vi pessoas cheias de habilidades musicais, e ela estava funcionando como músico, mas eu não sentia a essência da adoração. Você pode e deve ter boas habilidades e deve aperfeiçoá-las, mas não esqueça nunca que o que vai gerar um impacto no teu chamado não são os teus talentos, porque se fossem os teus talentos, Deus não receberia nenhuma glória. Mas é quando você pega algo da terra e diz: Pai, eu estou te oferecendo isso, o que é que o Senhor pode fazer nisso aqui? O Senhor pega o que você ofereceu no altar e libera fogo. E de repente, quando você recebe o fogo sobre aquilo, há uma convergência, há uma mistura. Coisas da terra estão se juntando com as coisas dos céus, e coisas extraordinárias acontecem. Eu pergunto: Deus pode usar as tuas habilidades? Ou você já está fazendo tanto uso delas que não há unção disponível? A glória sobre nós traz convocação, ela traz unção,
mas ela também traz encorajamento e ousadia. Eu já estou encerrando. Quando você aceita o chamado do Senhor e começa a funcionar debaixo da unção que Ele te deu para o seu chamado, você vai enfrentar muitas oposições e você vai enfrentar também muitos embates. E Jeremias experimentou isso na pele. É por isso que ele disse lá em Jeremias, você também não precisa ir lá, Jeremias 20, ele diz no versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias enfrentou muitos embates por causa da unção que estava sobre ele. E de repente ele falou: não vou mais falar no nome do Senhor, não vou mais liberar essa palavra, não vou mais anunciar isso. Mas a unção do Espírito trouxe encorajamento. Era como se o Espírito Santo dissesse: você vai. Muitas vezes debaixo das pressões a gente pensa, eu já pensei muitas vezes em retroceder e falar: Deus, essa vida meio doida, chama outro. Você já pensou isso, Jaque? Eu já pensei isso muitas vezes. Mas o Espírito Santo vem com fogo, dizendo: ei, eu quero que você participe daquilo que eu vou fazer. Quando debaixo de pressões você diz: ei, eu vou parar com isso, eu não vou ministrar, eu não vou falar, eu não vou cantar, não vou pregar, não vou evangelizar, vou parar, vou estagnar. Irmão, a unção do Espírito, ela mesmo que te chama, ela mesmo que te unge, ela traz encorajamento para que você não pare. Eu posso contar com Ele. Eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para algo que nasceu nele antes da fundação do mundo. Então meu irmão, Deus que te chamou, Ele previu todos os embates que você ia sofrer. A unção encoraja. Uma vez eu estava para ministrar em um lugar, eu estava muito desencorajado, querendo, sabe, adiar, querendo, se possível, sair dali. De repente, eu lembro que eu estava com meu irmão no colo, estava com algum bebê no colo. Eu sentei e eu fechei meus olhos, comecei a me conectar com o Senhor. E de repente eu tive uma visão no meu espírito. Eu via um rio muito calmo. E era como se eu estivesse, sabe, passando e observando as águas muito calmas, muito calmas. Eu me lembrei da quietude que há no Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem quietude. Aí a Bíblia diz em Salmos 46 que há um rio cujas fontes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, então ela não será abalada. Você está vendo o benefício de viver debaixo da glória? Nós precisamos ansiar por isso, queridos. Deus, Ele quer que nós venhamos provar de sua glória. E sabe, eu sou um daqueles que acredita que nos últimos dias a glória de Deus virá sobre a terra com um poder muito forte. Agora a gente precisa aprender a interagir com isso. Porque quando você cresce na glória que habita dentro e cresce na glória que vem sobre, você começa a experimentar a glória coletiva. O que é a glória coletiva? É quando você, junto com a igreja, experimenta a manifestação poderosa da presença do Senhor. Deus quer fazer isso em nosso meio. Quantos querem invocar a glória de Deus? Eu só vou dar mais 2 dicas sobre a glória. Como nós podemos invocar a glória? Como foi que Eliseu invocou a glória? Caia fogo do céu, queima este altar. O altar estava destruído, ele precisou reconstruir. E ele reconstruiu usando as 12 pedras que apontavam para os 12 filhos
de Jacó. Restaure o altar e coloque pedras, mas não somente isso, ele foi insistente e agressivo. Agora, sabe uma outra coisa que vai fazer a glória de Deus vir poderosamente sobre a tua vida, dentro de você, sobre você? Ele não queria ficar conhecido. Quando ele ora para que Deus libere fogo, ele diz: Deus, faça conhecido o teu nome no meio do teu povo. Eu não vou conseguir receber muito da glória de Deus se eu quiser usar essa glória para me gloriar. Se eu falar: Deus, eu quero que o Senhor seja conhecido, Ele fará. Fique de pé no seu lugar. Ele fará. Ele fará.